Estamos começando mais um programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita do ator, diretor, dramaturgo, escritor e jornalista Oswaldo Mendes. Seja bem-vindo, Oswaldo. Eu é que agradeço o convite de estar aqui falando com seus telespectadores e conversando de assuntos gerais, assuntos da... Esse papear é sempre bom, né? Com certeza. E eu queria começar papeando, falando sobre sua infância e juventude em Marília, que você nasceu ali, né? E ficou até que idade? Eu saí de Marília, eu tive duas saídas de Marília. A primeira vez foi uma saída falsa de campo, aquela que você sai para... A saída do filho pródigo. Foi porque quando eu fiz 19 anos, daí eu falei assim, na minha geração era hora de sair, alguns saíram para estudar fora. Eu queria fazer teatro. Isso 60, 1966, começo de 66. Eu fiz 20 anos em setembro, mas eu estava com 19 anos. Fui para São Paulo para fazer escola de arte dramática. E fiquei estudando ali um curso específico sobre crítica e dramaturgia. Dramaturgia é escrita de peças de teatro, né? Fiquei ali até metade do ano. Por que que eu voltei? Primeiro que eu estava procurando atrás de emprego e não consegui. É aquela coisa de meio ranheta. Não tem experiência, primeiro emprego. Sempre teve esse problema, né? Sempre. Isso aí não é de hoje. Não é de hoje, não. Isso faz parte da vida, quer dizer, a experiência você adquire fazendo e não deixa você fazer, então como você adquire, enfim. Mas, não, até aparecia a possibilidade de trabalho, mas eu sempre fui meio ranheta nesse sentido, assim, eu quero fazer o que me dá prazer, o que eu gosto, coisas com quem eu tenho um mínimo de afinidade. E não apenas para sobreviver. Não, se for para sobreviver você consegue sobreviver, ninguém, sabe, honestamente você consegue, você quebra o galho para ver. Mas viver não é isso, né? Viver não é sobreviver. Viver é outra coisa, uma coisa maior. Então, fiquei com aquilo, não arrumava emprego, o que aparecia era coisa que não dava para fazer, banco, E daí eu voltei em julho. Eu estava em Marília, andando por lá, e como eu já tinha uma experiência no jornal, no Correio de Marília, e conhecia o prefeito, o Armando Biava, que era o prefeito na época, eu encontrei com ele andando pela cidade, como vai, seu prefeito, e tal. Eu falei, e você, como é que está lá em São Paulo? Eu falei assim, daí falei, a dificuldade de arrumar um trabalho que realmente eu gosto de fazer, eu queria imprensa, e não era fácil entrar na imprensa, tentava, ia em revistas, jornais, mas não conseguia. Daí eu falei assim, vem para cá. Eu falei assim, voltar para Marília para fazer... O que eu vou fazer? Fazer o quê? Daí eu falei assim, não, é que eu tenho umas mudanças na administração que eu quero fazer, e o diretor da biblioteca, eu quero transferi-lo para a secretaria ou departamento de educação e cultura. E vai sobrar o cargo dele de bibliotecário, de chefe, de diretor da biblioteca, chefe da biblioteca. Então você assume, assim, eu não sou bibliotecário, você lê, você entende de livro. Enfim, aquelas coisas, você faz teatro, você em jornal, acho que é como se fosse. Bem, é uma coisa, um desafio tentador, realmente era. E daí eu voltei, então eu interrompi, e o curso também, por outro lado, o curso era da Escola de Arte Dramática em São Paulo, que era uma escola particular, né, mantida pelo Alfredo Mesquita, da família Mesquita do Estadão, mas estava mal das pernas o curso, né, para se manter, ele não tinha como manter os professores e tal, e a minha turma era de meia dúzia de alunos. Isso tinha era de graça. Essa dificuldade de se manter tinha alguma influência ali por já estar na ditadura? Não. E o teatro ser um dos alvos da ditadura? Não, nesse caso não. Nesse caso não. Seria muito bom eu falar assim, sou uma vítima. Não sou não. Acho que o país foi vítima em outra coisa, mas eu pessoalmente não posso dizer isso não. Claro que a ditadura me pegou, mas antes, me pegou em 64, quando ela estourou assim, que eu estava no Correio de Marília. Daí eu tive que dar explicações. Por sorte eu era menor de idade e não me ferrei. E ainda não havia o AI-5, que foi de 68, né? Que aí teve um aperto. É verdade, Edu. Mas quando veio o AI-5 eu já estava... Era dezembro de 68, né? Estou pulando umas fases da história também, porque
Não, a gente vai e volta depois. Não tem problema. Tá Enfim, certo. eu voltei para Marília, fiquei lá, tal, o curso, abandonei o curso e voltei para Marília. Em 68, estoura o AI-5, dia 13 de dezembro, mas eu já estava com mala pronta para voltar para São Paulo. Em janeiro de 69, eu estava de volta, saí da biblioteca, tinha umas férias lá, oficialmente em fevereiro de 69. Mas em 64, já que estamos falando da ditadura, quer dizer, o peso da ditadura, eu acho que ela começa a pesar. Como censura, tudo bem. Ela começa a engrossar o caldo, vai progressivamente engrossando o caldo da censura. Conforme a ditadura vai se fortalecendo, essa censura vai crescendo, vai aumentando. Quando vem o AI-5... Tanto que Estadão, Folha e pessoas que apoiaram o golpe se voltam depois contra ele por causa desse arroxo na ditadura, esse aperto. Eles começam a mudar de lado, né? Começam a perceber que estavam apoiando o que não deviam. Uma causa, no mínimo, temerária, né? Que eles fizeram isso. Mas eu digo que, porque em 64, logo que estoura a Redentora, que a gente chama, porque ela se apresentava como a salvação da pátria, né? Era um golpe de Estado mesmo. Aquilo foi um golpe, né? Não tem nada a ver com a Revolução, tem um golpe de Estado. Golpe cívico-militar, não é só a culpa dos militares, não. Os civis têm muita responsabilidade naquilo. Começa uma perseguição, uma caça às bruxas, como sempre, entendeu? Então você vai para o poder, então você começa a caçar os seus inimigos. Né? E muitos fizeram isso. E em Marília, eu sei porque muitos professores, na época, quando estoura a Revolução, não é a Revolução, o golpe de Estado em 64, em março, eu ainda não tinha 18 anos, e já trabalhava no Correio de Marília. Tinha começado a trabalhar no Correio de Marília em março, no dia 13 de março de 64. Não fazia 30 dias. Não tinha recebido o meu primeiro salário, e já tinha a ditadura em cima. E... Presente grego, hein? Não, mas foi ótimo, porque eu comecei já entendeu? Peguei a história, né? Andando, né? E eu era muito ligado ao movimento estudantil. Marília era presidente da União Mariliense de Estudantes Secundários, então tinha uma atividade política estudantil muito intensa. Você era um líder estudantil em pleno golpe de 64. Pois é, estava ali, não sei se era líder, mas estava na frente do movimento. Pelo menos, então, se não era líder, quem estava no poder achava que era. Exatamente. E subversivo, né? Na visão deles. Sim. E já a coisa tinha engrossado já um ano antes, em 63, um ano antes do golpe, meses antes do golpe, eu tinha a gente tinha ligado aos professores no caso era a Faculdade de Filosofia de Marília, Ciências e Letras de Marília. E vários professores ali que tinham uma postura mais à esquerda, digamos, e que a gente participava de seminários, de estudos sobre a realidade brasileira, de sociologia, enfim. Eu fiz 17 anos, eu estava em Recife participando do primeiro Congresso Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, quando Paulo Freire apresentou os resultados da primeira experiência dele com o método que ele estava criando, que é a experiência que ele realizou em Angicos, em Alagoas, uma pequena cidade, e que comprovou que o método funcionava, aquele método que ele estava criando funcionava. Imagina isso em Marília, quando a gente chegou lá, a gente começou a falar de alfabetização popular, desses movimentos de cultura popular. E, evidente, tinha uma ala na cidade que olhava isso de esse garoto está com as ideias meio estranhas, né? E junto com aqueles professores comunistas, que não eram comunistas, alguns eram muito cristãos até, entendeu? Mas não eram carolas, mas eram muito religiosos. Era apenas uma posição mais liberal, não tão à direita. Mais avançada, entendeu? Centro-esquerda, talvez, se diria. Eu não gosto muito dessas classificações, Edu, mas na época eu diria que é uma coisa... Havia uma visão progressista em relação à sociedade. A gente olhava a sociedade como um todo e não eu estou aqui, eu vou salvar o meu, dane-se o resto. Não, a gente tinha esse conceito. E aí eu diria que tinha um humanismo, sabe? O conceito do humanismo, essa coisa da ação política, cultural, que pensa no homem. Quer dizer, porque se esse planeta explodir, aliás, se o homem sumir desse planeta, o planeta não tem mais sentido para nós, entendeu? A gente vê essas
campanha, né? Salve o planeta está morrendo. Quem está morrendo é a humanidade, né? O planeta, ele pode até sofrer, exatamente. Mas ele se recupera. A gente é que... a gente tem mais a perder que o planeta. Mas naquele momento, só para dizer como foi duro em 64, porque eu digo que foi no interior, depois não, no resto do país teve... Em 64 começou essa caça às bruxas. Então, por exemplo, esses professores que eram meus amigos, não sei o quê, eles foram presos, chamados, sabe, alguns ficaram detidos em delegacias, chegaram a ameaça, depois recuperaram. Então, mas perderam emprego, alguns perderam definitivamente, outros mudaram da universidade. Né? Porque a gente ouve muito comentário, principalmente na internet, redes sociais, dizendo o seguinte, que só foram perseguidos, só sofreram na ditadura os bandidos, os guerrilheiros que pegarem arma. E a gente sabe que não é assim. Muitas vezes havia, por exemplo, tenho relatos aqui em Tupã, de professores, diretores de escola que perderam o emprego. Né? Por quê? Porque eles simplesmente tinham um problema com alguém que tinha mais poder que eles. Eles não pensava diferente, né? Não, eles não tinham nada a ver ele não tinha nada a ver com a esquerda. Pelo contrário, ele era de direita. Mas tinha um superior dele que não gostava, por qualquer divergência particular, não gostava dele e denunciava para prejudicá-lo, usar a ditadura para prejudicá-lo sem ele ser de esquerda. Exatamente, Edu. Foi exatamente o que acontece em 64. Então essas coisas de, você agora eu vou entrego. Agora você vai ver com quem está mexendo. E não era nenhuma divergência ideológica, o que é um crime, né? Quer dizer, eu vou te perseguir porque você pensa diferente de mim? Qual é? Entendeu? Que liberdade você defende? Eu gosto sempre daquela coisa, daquele conceito que a liberdade de expressão é a liberdade do outro e não a minha. Né? A hora que eu defendo a tua liberdade de expressão, claro que eu defendo a minha também, mas defender a minha liberdade de expressão contra a sua, você não tem expressão. Então era um pouco o que acontecia. Quem achava no poder... E eu fui chamado, na época era um delegado de polícia. O delegado de polícia me chamou, como eu estava trabalhando no jornal, eu tinha uma rotina como repórter. Mas você foi chamado apenas por trabalhar no jornal, ser repórter, não, ou porque você escreveu alguma coisa? Não, por causa da União Marilense de Estudantes Secundários. Certo. Não foi por nada que você escreveu? Não, pela minha atividade política. Não, porque é curioso. Quando estoura a ditadura, no dia do golpe, foi dia 31 de março, eu ia para o jornal, trabalhava até umas 4, 5 horas, saía do Correio de Marília, ia até em casa, tomava banho, pegava o material de escola e atravessava a cidade, não pegava ônibus, nada, era a pé. Na época era bom andarilho. A cidade também não era do tamanho que é hoje, né? Mas a distância era grande. Já era longe. Era longe. Para você imaginar, quem conhece Marília, eu morava na Avenida Independência, atrás do Colégio das Freiras. O Correio de Marília era no centro da cidade. E estudava à noite no Instituto de Educação, que era lá caminho do cemitério, lá do posto. Você pega a Avenida Rio Branco, lá no fim da Rio Branco, na época. E era uma boa caminhada. Então eu saí do jornal, 4h30, 5 horas, ia indo para casa para tomar um banho, tinha que estar no colégio às 7, por aí. Daí eu passava sempre numa pastelaria, comi um pastel. Do japonês. Claro. Como toda boa pastelaria. Era um pastel e carne de cana, né? Carne de cana. Pegava um caldo de cana, pegava um pastel. Daí o rádio estava sintonizado numa emissora que não era de Marília. Com muita dificuldade se ouvia assim, as forças, com chiado e tudo, as forças do general Mourão Filho estão saindo de Minas Gerais a caminho do Rio de Janeiro e a deposição do presidente João Goulart, eu vi, parei, voltei para o jornal, entrei lá, o Anselmo Scarano, que era o dono do jornal, o diretor do jornal, a quem eu devo toda a minha formação também, falei assim, seu Anselmo, estourou um golpe aí, está vendo um golpe de Estado, estão tentando derrubar o Jango. Como é que você sabe? Ele não sabia, não, isso aí foi em primeira mão. Foi em primeira mão. E na época não tinha, evidentemente, internet, não tinha nada, nem telex a gente tinha lá, que era um sistema de comunicação primitivo, vocês que são mais jovens, vão para trás ver o que era telex para vocês. Era meio, tudo funcionava precariamente na comunicação. Né? E na época era uma coisa muito moderna. Né? O telex era, mas a gente nem tinha isso. Sim. Não tinha.
era telefone precário, né? Para você ligar para uma outra cidade. Ligar de Marília para Tupã. Você chamou a ligar para a telefonista, ela falava, tá bom, espere, daqui 1 hora tem linha. Se você tivesse sorte, seria 1 hora, senão às vezes eram 5, 6 horas. Você não podia sair lá do telefone. Ou então mandava chamar, entendeu? Mas loucura. Ou então fazer um sinal de fumaça lá em Marília, que acho que era mais fácil. Era mais fácil, dar um grito. Dava um grito. Mas daí eu voltei para o jornal e falei assim, E daí eu falei assim, mas então o que você ouviu? E eu, claro, fiquei lá na pastelaria enquanto comigo e comia anotando tudo que o rádio falava que estava acontecendo. O general Mourão Filho está avançando com as suas tropas para o Rio de Janeiro. O Rio diz que as tropas leais ao presidente João Goulart vão resistir, não sei o quê. Porque, embora a capital já fosse Brasília, Brasília era só um enfeite, porque o centro político ainda era o Rio de Janeiro. E eu, com aquelas informações, volto para o jornal, falo isso, tento sintonizar uma emissora do Rio de Janeiro, de São Paulo, para ouvir um pouco mais informações. Ouvi, confirmei que realmente estava aquele movimento. E no dia seguinte sai uma manchete, jornal com letras garrafais enormes, assim. Agrava-se, eu lembro muito bem, até botar... Hoje não usaria, né? Eu estava começando em jornal. Agrava-se é duro, né? Mas tudo bem. Numa manchete. Era correto, mas agrava-se a crise nacional enorme. Assim. E o texto embaixo, que era o único texto que tinha, porque era notícia de última hora, jornal. As forças, não sei o quê, reacionárias, contrárias à Constituição, querem derrubar o presidente legitimamente eleito, não sei o quê. Então vocês eram legalistas? Eu fiz todo um texto, eu que escrevi, né? O Anselmo falou assim, escreva. E eu era um moleque, porra, de 17 anos escrevendo lá. E era um texto que dizia que não, que era uma tentativa de golpe, mas que o Jango ia resistir, acabar com esses reacionários, esses golpistas e não sei o quê. O texto era todo nesse... Evidentemente, o jornal saiu, rodou com esse texto. Eu até gostaria de encontrar, talvez em algum arquivo exista. Existe em Marília, eu vou fazer uma parte aqui, existe em Marília, na Câmara dos Vereadores, tem uma área ali, eu já vi vários jornais, certamente tem esse. Tem. Eu conheço o pessoal lá, Vilza, Casa, Regina, enfim. Saiu com isso. É claro que no dia 1º de abril, a manchete era outra, fazia o golpe deu certo, né? Sujou, quer dizer, então o jornal logo mudou. O jornal não tinha posição política nenhuma. Tinha uma posição em relação à cidade, mas política nacional o jornal não se envolvia. Ficava meio neutro nisso, entendeu? Noticiava e sem tomar posição. Naquele dia, o jornal tomou posição. Jovem contestador. E o jornal tomou posição, queira ou não, quer dizer, para a história, como não era um texto assinado, se você pegava assim, no dia 1º de abril, a manchete do Correio de Marília, a manchete era neutra, agrava-se a crise nacional, era factual, a crise estava se agravando. O texto é que era um texto em defesa do Jango Goulart, dizendo que ele iria resistir, que essa tentativa de golpe, chamava os caras todos de golpistas e tudo mais. Então, a partir dali mudou, só que eu continuei trabalhando. E o trabalho que eu fazia, todo dia eu saía da redação e passava pelo menos por 3 lugares. Delegacia de polícia, para ver as notícias policiais, né? Fórum, que era encostado, era quase a mesma coisa. E passava na Câmara, e no prédio da Câmara tinha a prefeitura em cima. A prefeitura já era lá onde é hoje. E o fórum? E o fórum era na Bahia, logo embaixo, era tudo perto. E o jornal, o Correio de Marília na Carlos Gomes. Estava em 1 quarteirão, 2, 3, 4. Em 4 quarteirões eu cobria, estava com notícias o dia inteiro. Né? Notícias para a edição toda daquele dia. E com isso eu fiquei, daí a proximidade com o prefeito, com as autoridades e tal. Com o delegado eu não tinha, não lembro o nome dele, o sobrenome dele é Godoy. Não lembro o primeiro nome dele, desse delegado. Eu só sei que um dia, todo dia eu passava ali, um dia ele pegou e me chamou, assim, mandou me chamar. Já alguns dias depois do golpe? Já uns 2 meses depois do golpe. Pô, me deu uma raspança, e daí falando o seguinte, porque eu tenho informações que você, moleque, porque foi nessa base, eu não sei
exatamente essas palavras, mas foram bem mais grosseiras. Nesse tom, assim. Nesse Daí pra tom e pior. de uma grosseria daquela de brutamontes mesmo, né? Porque você, por razões políticas, você fica defendendo esses esquerdinhas, esses professores. Porque também me chamaram para tentar dizer assim, que você. Aqueles caras que ficavam te aliciando, eu falei, eles não me aliciavam nada, porque eles queriam que eu entregasse os professores, como se eu fosse o coitadinho, né? Porque antes disso, desculpe, antes disso eu fui chamado para depor contra os professores. Contra não. Quer dizer, você está naquele grupo de estudo, não sei o que, aquele dia, você estava com o professor fulano, ciclano, beltrano. Ele está te manipulando. Eu falei assim, não está manipulando não, eu sei o que eu estou fazendo, eles não tentam me convencer de nada, eles me ajudam a pensar e tal. Então era um depoimento que não dava para eles se apoiar, eles estavam querendo, como eu era menor de idade, queriam certamente se apoiar num depoimento de um menor, para falar assim, está vendo? Esses professores que ficam corrompendo a nossa juventude, temos que botá-los na cadeia, não sei o que, rapaz, e eles não conseguiram isso. Porque eu falei assim, não, eles são meus amigos, nunca eles tentaram me convencer de nada. Isso já era um depoimento que eu tinha dado para o Lorival. Eu é que fui atrás da informação. Porque a gente participava daquilo, eu era presidente da União de Estudantes, eu tinha contato com os universitários também. Por que não, né? Então, isso daí foi num depoimento para escrivão de polícia. Porque a polícia civil um pouco se misturava nessa coisa de segurança, não tinha polícia federal, como tem. Logo depois sim, mas a polícia federal não tinha o quadro de hoje, né? Nem era essa configuração que a gente conhece hoje. Então, quando o delegado me chamou, foi para dar uma raspança mesmo. Falei assim, bem, já que não podemos fazer nada contra moleque, porque menor de idade também não tinha nem o que falar, né? E eu era, naquele momento eu já tinha, não é que eu era conhecido na cidade não, mas o prefeito sabia quem eu era, o pessoal sabia quem eu era, entendeu? Até o major do Exército. As pessoas importantes conheciam. Conhecia o major Lira, que era do tiro de guerra, que era o Exército na cidade. Também me conhecia, porque eu estava na idade de já me apresentar para o tiro de guerra. Fui lá, já tinha me apresentado, feito uma matéria com ele. Que pediram, chegou a fazer o tiro de guerra? Não, o major Lira me liberou. Falei assim, não, vai fazer, João, não vai. Você vai contaminar aqui o tiro de guerra com essas ideias? Não, sabe que não, era assim, não, era mais cordial. Ele não era, não. Ao contrário. Ele não era aquele militar típico, assim? Não, eu lembro que ele falou assim, não, olha, você faz melhor estando lá no jornal, escrevendo, você escreve, você tem vocação para isso, então vai lá desenvolver, melhor do que estar aqui, que você vai aprender aqui. Você vai aprender aqui no Exército, não, você pode aprender lá. Em termos de cidadania, você vai aprender lá. A arma, tudo você não vai aprender, não precisa. Sabe, ele foi, o Major Lira, eu lembro, não sei o primeiro nome dele, mas Major Lira, em 63, 64, que era o período que eu tinha que me apresentar para tiro de guerra, ele me liberou. Então não foi o Exército, não, foi a Polícia Civil e o delegado de polícia, esse delegado que me chamou. Ele não podia fazer, eu não era se eu fosse um desconhecido na cidade, ele podia me recolher, ficar aqui um dia, uma noite e tal. Até se entregar seus professores aqui. Não conseguiu me prender, porque eu era relativamente já conhecido por causa do teatro, porque eu já fazia teatro, então as pessoas me conheciam pelo teatro, e pelo jornal. Então eu já era quase uma tímida figura pública na cidade. Então não tinha como desaparecer. Daí ele me deu essa raspança, dizendo, olha, eu sei, tenho um testemunho, no dia tal, olha a coisa grave, num acampamento de estudante, você foi lá e você brigou com um fulano, que era o seu colega desse cara, e bateu nele. Eu sempre fui pequeno, baixinho, começou agora, 1,66 m, franzino não chegou a ser franzino, mas não tenho força para brigar e bater em ninguém. Então era mentira esse fato? Claro que era. Não, o fato houve o acampamento. Mas não houve a briga? Não, porque você bateu no fulano, porque ele pensava diferente de você e você estava tentando convencer o seu amigo. Assim, mas não houve nada disso. Houve sim, porque a fulana, a mãe do cara, depois eu descobri, a mãe desse meu amigo, que era amigo de frequentar, eu não vou falar o nome porque
A gente se reencontrou graças ao Facebook, eu adoro ele, era quase um irmão Mas meu. então a mentira não foi inventada pelo delegado, foi pela mãe. A mãe porque do queria amigo. me dar uma raspança, porque a mãe desse meu amigo era uma figura da sociedade Conservadora. Marília, conservadora, e que fazia parte de um grupo de mulheres que defendiam a tradição, a família, a propriedade. Deus, não sei, aquela coisa hipócrita que existe no mundo inteiro, e lá também existia. Então, ela com aquele negócio falou assim, não, dá uma imprensa nele para ver se enquadra o moleque. Então, eu imagino, com boa vontade, que tenha sido isso. Né? Eu falei assim, mas não houve isso. Eu jamais ia bater no fulano, É amigo meu. no João, vamos falar, no João, porque ele é meu amigo, ele frequenta a minha casa, ele chama minha mãe de mãe. Como é que eu ia bater nele? Ele é mais forte que eu também. Ele Se fosse o José, que eu não gosto, eu podia bater, mas o João não. É, mas o João não. Deve ser, claro, bem, tudo bem. Porque ele começou a me falar assim, o que aconteceu no dia tal? De pressionar mesmo, aquela coisa de... Ele tratou você como gente grande, então. Como gente grande. Como ele trataria falou mesmo. Assim, olha, e terminou, falou assim, ok, vou te liberar, mas cuidado com o que você vai fazer, cuidado com os seus passos. Tô de olho, hein? Tô de olho em você. Tô de olho, cuidado lá com o que você fala e com o que você faz. E com o que escreve também. Com o que escreve. Escrever não, porque daí eu escrevia, não, dava para escrever, mas daí não chegava, era muito sofisticado achar que naquele momento as pessoas estavam preocupadas com o que você estava escrevendo, isso que eu penso. Eles queriam mesmo, era uma coisa meio, era pessoal, como você falou, quer dizer, tenho bronca de fulano, então, como esses professores que foram vitimados, e outras pessoas, estou falando desses porque eu conheci, e sei de outros casos, em Marília, de pessoas que foram, isso tudo em 64. Quando chega em 68, já está um pouco desmantelada a articulação política no interior. Em 68, a coisa está mais concentrada nos grandes centros, onde começa já a articulação de luta armada, de resistência armada à ditadura, enfim, já a oposição institucional começa a se organizar, porque terminam os partidos, eles acabam com os partidos e começa a surgir, eles criam a Arena e o MDB. O MDB, né? O PMDB, seria depois. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e ficou essa dicotomia, né? Então, foi uma forma de falar assim, bem, quem está na Arena está do nosso lado, quem está do MDB está na oposição. Então, foi um método claro de falar assim, quem é quem? A quem nós vamos ou não perseguir, né? Então, eu acho que... Daí, quando acontece 68, eu só vou perceber 68, a ditadura, quando eu já estou em São Paulo. Que daí eu já começo a sacar que... E aí vem os anos de chumbo. Daí os anos de chumbo. Na verdade, eles começam em 64. Então, em 69, quando eu chego em São Paulo, já começou a acontecer, você sentiu uma movimentação policial, por exemplo, na cidade. Isso é uma perspectiva que eu tenho a posteriori. Depois eu falei assim, olha, eu não estava me dando conta do que já estava acontecendo. Tipo, em janeiro, assim, de repente você estava... Isso aconteceu comigo, pessoas que estavam comigo. A gente estava na Rua Augusta, uma noite, era um moleque, estava chegando em São Paulo, claro, não ia dormir às 9 da noite, em São Paulo. Estava num quarteirão sempre que eu passo lá eu lembro disso. O que eles faziam? Eles fechavam o quarteirão, botavam os camburão e botavam todo mundo lá dentro. E depois iam fazer triagem. Levavam para o presídio Tiradentes, onde a Dilma ficou presa lá um tempo também, ela e tantos outros. Que ela é na Avenida Tiradentes. Na Avenida Tiradentes. Por coincidência, um pouco abaixo da Escola de Arte Dramática, onde eu fazia Escola de Arte Dramática. E o presídio Tiradentes, daí foi uma noite em janeiro, eu estava chegando lá, a gente foi levado, passei uma noite lá, com a fila de pessoas, edificando. Eu, por sorte, eu não tinha carteira profissional, mas eu ainda era funcionário da Prefeitura de Marília, na biblioteca. Eu tinha já pedido demissão, mas por questão burocrática, administrativa, não tinha saído, então, para todos os efeitos, eu ainda era funcionário da Prefeitura e diretor da biblioteca. E ali misturava tudo. Prendia por qualquer motivo, sabe? Qualquer motivo que tivesse. E no meu caso ali, eu era
tinha, na época, é bom lembrar isso, você podia ser preso por vagabundagem. Por não ter documento. Não era vagabundagem, acho que tinha um outro termo. Você não lembra que você é muito Era alguma jovem, coisa similar. Mas era uma coisa tipo vagabundagem. Se você não comprovasse que você tinha trabalho, um trabalho fixo, quer dizer, se você fosse desempregado, você já estava ferrado. A polícia te levava como suspeito de qualquer coisa. Então, isso era um perigo. Tanto é que a gente andava em São Paulo. Eu não lembro se eu estava só com a carteira da prefeitura ou se eu estava com a carteira. As pessoas andavam com carteira profissional, a carteira de trabalho no bolso, porque era uma maneira de fosse. Era vagabundagem. Era um salvo-conduto. Era um salvo-conduto. Não, você está trabalhando, ok. Mas eu passei uma noite lá no presídio, naquela imundície que era a prisão de. Não era onde ficavam os que estavam na triagem, né? Mas ali você entrava em cela que tinha tudo que é gente, né? Era um tiro. Já naquela época, a prisão não era um lugar decente. Porque do outro lado, quer dizer, no mesmo prédio do Presídio Tiradentes, onde é atualmente, para vocês que São Paulo, se querem saber, ainda tem o portal da entrada do Presídio Tiradentes, está lá na Avenida Tiradentes. Onde tem hoje o Teatro Franco Zampari, que é da TV Cultura, que às vezes transmite programa de lá, que é um auditório, um teatro mesmo, que foi construído ali no lugar do Presídio Tiradentes. Então, em 69, daí a coisa começa, porque daí começa, o país fica realmente dividido, né? Oswaldo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo aí, chamar o apoio cultural e voltamos já em seguida falando aí do começo da sua carreira, da sua vida em São Paulo.